Swastia. Swastia. Muito bem, Gisele. Muito bem. Uma sugestão, quando vocês forem propor o PUD objetivo, é sempre conveniente aproveitar a oportunidade do momento. Então, qual é a necessidade neste momento? Saiu uma entrevista muito boa comigo na revista Playboy. Então, sugeri que as pessoas escrevam agradecendo. Afinal, foi uma matéria em que a palavra yoga apareceu com Y e apareceu com acento circunflexo, inclusive na capa. E isso é muito forte, né? Porque a própria editora dava uma orientação diferente dessa. Então, foi muito bom, foi muito importante e as pessoas precisam se manifestar. Existe uma coisa chamada cidadania, que nós usamos muito pouco. E cidadania consiste em fazer com que a sua voz seja ouvida, a sua opinião seja ouvida. Então, se você tem alguma opinião sobre qualquer coisa, sai uma matéria sobre yoga, sai uma matéria sobre qualquer outro assunto, comunique-se. A pessoa que escreve, o jornalista, ou o escritor que publicou um livro, seja lá o que for, a pessoa se sente lisonjeada, se sente feliz de saber que você, o leitor, leu, tem uma opinião a respeito e se comunicou. Se houve algum engano, corrigi-lo. Né? Eu, pelo menos, gosto quando me avisam que eu errei alguma coisa, porque aí eu não erro duas vezes, erro uma vez só. Então, a pessoa que me aponta um erro está sendo meu amigo e não meu inimigo. Então, é um pude para o momento, é uma sugestão para os instrutores e para o pessoal que nos escuta em casa. Um pude efetivo para este momento é comunicar-se, enviar suas cartinhas, seus e-mails, obviamente, sempre educados, não preciso repetir isso tantas vezes. Uma das nossas mais marcantes características é a elegância. Portanto, seja para elogiar, seja para reivindicar, seja para corrigir, seja para protestar, sempre com muita educação. Dia 21, próximo, vou estar em Lisboa para o lançamento do livro Origens do Yoga Antigo e para, provavelmente, o lançamento de mais um livro publicado lá. Não me lembro, porque não dá para guardar tudo de cabeça. Isso vai ser na FNAC, em Lisboa. No dia 22, vamos ter uma cerimônia de formatura na Universidade Lusófona de Lisboa. E no dia seguinte, no dia 23, vamos ter o curso nessa mesma universidade, a Universidade Lusófona. Então, pessoal que mora em Lisboa, em Braga, em Coimbra, no Porto, enfim, em toda a nosso querido Portugal e mais nos países vizinhos, pessoal que mora tão pertinho, em Londres, né, e na Itália, na Alemanha, para nós é perto. Então, vamos lá, vamos participar, vamos prestigiar o lançamento do livro e o curso com a sua presença. Depois, dia 26, Barcelona, dia 27, Paris. Cidades em que nós vamos fazer lançamento do livro, o livro em português, lançamento simbólico, e vamos sim conversar um pouquinho com o pessoal nessa ocasião. Então, eu vou me dirigir ao pessoal de Barcelona, em portunhol, tá bem? Que é para que todos compreendam um pouquinho mais. Eu visitarei Barcelona dia 26 de abril para hacer la apresentación de mi libro Orígenes del Yoga Antiguo. Como ustedes perciben con facilidad, yo no hablo español, yo hablo un portuñol con acento argentino. Pero esto es justificado porque yo doy clases en Argentina hace más de 20 años. Es mi segunda patria porque estoy muy cerca y estoy todo el tiempo viajando para Buenos Aires. Si me comprenden, mejor. Pero les prometo, voy a intentar
intentar pronunciar un poquito más próximo de la pronuncia de España. Y un día quizás voy a estar hablando catalán. Agora, queria me dirigir ao pessoal da França, pessoal de Paris. Não sei quantos alunos da Clarissa e da Soninha já falam português, a mais importante língua literária do mundo. Isso é inquestionável. Mes amis de France, je serai à Paris le 27 prochain. J'espère vous rencontrer pour parler un peu sur le Swastika Yoga. E a moçada dos outros países? My good friends from London, New York and other cities and countries, I'm so sorry, but you must wait for the next trip. And meanwhile, you must try to learn Portuguese better than my English. Ok? Bom, queria lembrá-los de que o papel reciclado que nós estamos usando nos nossos livros é um papel mais caro do que o papel normal. Isto encareceu um pouquinho os nossos exemplares. Mas eu acho que vale a pena, porque com isso, já que o papel é 100% reciclado, nós estamos poupando muitas árvores, estamos poupando as florestas, estamos poupando nossos rios, porque com a produção de papel a gente polui muito a água também dos rios. Conto com o apoio e a compreensão de todos. O aumento de preço é irrisório e compensa. Vale a pena avisar, porque às vezes, inclusive neste último lançamento, algumas pessoas disseram: então agora o livro vai ficar mais barato, não é? Porque é de papel reciclado. Infelizmente não. Neste momento, o reciclado e o natural estão mais caros do que o industrializado e o refinado. Paciência, é uma fase de transição. Daqui a 10 ou 20 anos não será mais assim. Mas hoje, havendo muita procura pelo reciclado, muita procura pelo natural e talvez também pelo fato de ser uma tecnologia ainda recente, esses produtos saem um pouquinho mais caros. São considerados luxo. Pronto, nossos livros são de luxo. Você sabia que nós temos este produto aqui, é um chaveirinho com o OM, o nome do Swastika. Há um colega nosso que faz esse produto em alguma das cidades do Brasil. Você sabe quem é? Quem é que faz? Não sabe, né? Então também não vou dizer, porque é interesse dele divulgar o seu próprio produto. Se ele cria isto e não divulga, bem feito, vai morrer pobre. Então vamos para a nossa aula. Eu queria, antes da aula, ler uma frasezinha aqui do nosso livro. Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. Vocês conhecem esse livro, né? Sutras, de um filósofo contemporâneo. A detração é o ônus da notoriedade. Não compreendi, não entendi. Não sei o que. Quanto mais se golpeia um gongo, maior será a quantidade de pessoas que o escutam. A importância de uma ideia pode ser medida pela veemência com que seus adversários a atacam. É óbvio, né? Não precisava nem escrever, que bobagem. A
Amigo e inimigo são como o yin e o yang. Precisamos dos dois. Uma árvore cresce para baixo e para cima. Para baixo, cria raízes que se desenvolvem nas trevas, mas sem as quais a árvore não teria força nem estrutura para manter-se em pé. Os inimigos são as raízes e os amigos, os ramos que a fazem florescer. Seja você amigo ou inimigo, está me ajudando. Vamos para a nossa aula então. O livro Origens do Yoga Antigo começa explicando o hinduísmo, tentando desfazer aquele emaranhado de sânscrito, de shastras, que são as escrituras, e mesmo de escolas, de tendências. Então, agora eu vou explicar aqui o que está lá no livro. Como hoje me parece que alguns colegas se atrasaram, está todo mundo entupido ali atrás e aqui tem um buracão. Então eu vou pedir que, mesmo correndo o risco de passar na frente da câmera, vocês podem vir rastejando, não tem importância, mas cheguem para frente. E da próxima vez não façam a vergonha de chegar atrasados que atrapalham tudo, né? Mais, chega mais. Pronto? Então, vamos falar de hinduísmo. Por que de hinduísmo? Por acaso, nós seguimos a religião hindu? Não, não seguimos religião alguma. Todas são importantes, todas são boas. E se todas são tão boas, nós não podemos adotar uma em detrimento das demais. Então, por que falar de hinduísmo? É que hinduísmo ou cristianismo, nós precisamos entender essas grandes egrégoras não como religiões, mas como culturas. Assim como existe uma arquitetura cristã e existe uma arquitetura hindu, existe uma alimentação, um tipo de nutrição, um tipo de alimento do mundo cristão e outro do mundo hindu. Existe uma roupa cristã e outra roupa hindu. Enfim, são culturas. Dentro dessas culturas encontram-se várias religiões e várias seitas e várias filosofias. Nós vamos falar do hinduísmo como cultura. E na cultura hindu nós temos 6 pontos de vista. Um desses pontos de vista oficiais, um desses pontos de vista formais é o yoga. Então é por isso que nós vamos falar de hinduísmo, porque o yoga se insere no hinduísmo. O yoga faz parte do hinduísmo. Se nós entendermos isso, vamos entender uma porção de coisas. Então vamos lá. Inicialmente, não se chamava hinduísmo, chamava-se vedismo, de Vedas, que era baseado nos Vedas. Mais para frente, chamou-se brahmanismo, porque toda aquela cultura foi exercida, foi professada essencialmente pela casta dos brahmanis. E finalmente ganhou o nome de hinduísmo. É o nome pelo qual nós o conhecemos hoje. O hinduísmo se divide em 2 grandes grupos. O mais antigo chama-se Shruti, que significa aquilo que é ouvido. Você pode interpretar de 2 maneiras. Aquilo que é ouvido porque você escutou aquilo dos outros, porque foi transmissão oral. Não havia escrita no início deste período. Então, aquilo que é ouvido, você escuta e passa adiante. Ou você pode interpretar aquilo que é ouvido como a revelação. Algo como um fenômeno semelhante ao de Joana d'Arc. Você não. Esse pessoal nessa época ouviu, né? Teve lá a revelação daqueles ensinamentos. Tanto faz, pode interpretar de uma forma ou de outra.
Shruti, aquilo que é ouvido. E a outra divisão, Smriti, que significa memória. E aqui fica claro que é a memória ou lembrança das coisas mais antigas. O Shruti se divide em 4 grandes livros, 4 livros importantes, que são Rigveda, Samaveda, Yajurveda e Atharvaveda. Agora eu queria perguntar ao pessoal em casa. Primeiro o pessoal de casa, vocês não falem nada. O que são os Vedas? Fala aí, eu estou escutando. Veda, o que é Veda? Agora a moçada aqui. O que é Veda? Claro, é do verbo vedar. Porque Veda em sânscrito, desculpe, não existe. Existe Veda, porque simplesmente a letra E aberta não existe no sânscrito. Como O aberto não existe no sânscrito. Então não existe Deva, e sim Deva. Não existe Veda, e sim Veda. Não existe Yoga, e sim Yoga. Precisava do acento para isso? Não, o acento não está para isso. Não está posto aqui para fechar a pronúncia. O acento está posto aqui porque este som, este fonema, E, é produzido por uma crase do A mais o I, que produz o som E. E quando ocorre crase de letras diferentes, nós sinalizamos isso ao leitor com acento circunflexo. Quando ocorre crase de letras iguais, A mais A, I mais I, U mais U, nós sinalizamos isto com o acento agudo. São formas de sinalizar a crase. Nesta convenção, mas para escrever, para transliterar o sânscrito do seu alfabeto original, Devanagari, para o alfabeto latino, existem N convenções. Então você pode escolher qualquer uma. Nós, na Universidade de Yoga, escolhemos esta. Então estes são os 4 Vedas. Veda provém da raiz Vid, que significa saber. Portanto, são os 4 livros de sabedoria. Daqui provém, por exemplo, Vidya, que significa mesmo sabedoria. Daqui dos 4 Vedas, dos Vedas, proveio o termo Vedanta. Por quê? Vedanta significa o fim dos Vedas, o final dos Vedas. Ora, por que esse nome? Porque no final dos Vedas, você tem as Upanishads. Upanishad, literalmente, significa sentar-se junto. Mas o sentido da palavra, neste caso aqui, é comentário. Por quê? Porque as Upanishads são comentários dos Vedas. E por isso mesmo, se são os comentários, estão no final. Como a filosofia Vedanta. O Vedanta é baseado nas Upanishads, então chama-se o final dos Vedas, porque as Upanishads estão no final. Nas Upanishads baseia-se apenas o Vedanta e mais nada? Não, na verdade o Yoga também. A primeira vez que aparece citado foi aqui, nas Upanishads. E existem Upanishads de uma porção de coisas. Há Upanishads de medicina, Upanishads de filosofia, há uma quantidade enorme. Inclusive, uma Upanishad é sobre a sementinha do Rudraksha. Chama-se Rudraksha Upanishad. E explica sobre as propriedades daquela semente. E as outras divisões? Mantras, Brahmanas, Aranyakas,
e Upanishads. As que nos interessam são estas, então estas nós estudamos. Por que nos interessam? Porque existem 108 Upanishads, das quais algumas são denominadas Yoga Upanishads. As Upanishads que tratam de Yoga. Então essas nós vamos estudar. E os outros? Não, os outros não nos dizem respeito. Inclusive os mantras aqui não são mantras como os mantras do Yoga. Aqui são mais hinos. Bom, esta é a parte antiga, muito antiga, e depois de um certo período foi necessário elaborar uma divisão denominada Smriti, a lembrança, a memória daquelas coisas. Agora, escritas de uma maneira mais simples, porque isto aqui era sânscrito mais antigo, a própria construção das frases, as propostas, os rituais, aquela coisa toda era mais antiga. Então, surgiram textos um pouco mais novos, um pouco mais modernos. Mais modernos quer dizer 2000 anos de antiguidade, 2500 anos, mas já eram mais recentes. Então nós temos como divisão do Smriti, por exemplo, os Itihasas. Itihasa significa épico. São os épicos. E que épicos são esses? São isso. Estou vendo que a turma estudou. Pelo menos um aí estudou. Mahabharata, que significa Bharata, é o nome da Índia. Os ocidentais chamaram de Índia, mas o nome mesmo é Bharata. Bharata em sânscrito, Bharat em Hindi, que é a língua que se fala hoje, uma língua neo-sânscrita. E Maha, grande. Então, este livro se denomina a Grande Índia. E alguns interpretam como a Grande Guerra da Índia, a Grande Guerra dos Bharatas, porque o livro relata uma grande guerra. Nas guerras, um capítulo das guerras, um capítulo de cada guerra é a batalha. Então nós temos um capítulo do Mahabharata que passou a constituir um livro à parte. E por quê? Porque foi muito reverenciado. E esse livro chama-se Bhagavad Gita. Se você quiser ler devagar, Bhagavad Gita. Mas nunca na Índia você vai escutar isso. Ninguém na Índia diz Bhagavad Gita. Todos dizem Bhagavad Gita. Ou, se preferir, ficou complicado, diga só o Gita. Porque existem vários Gitas, mas o Gita é o Bhagavad Gita. Gita significa canção. E em 1972, se eu não me engano, um aluno meu, que era compositor, abriu o meu livro, Prontuário de Yoga Antigo, e encontrou uma frase que é do Bhagavad Gita, e que diz que o amor puro dos amantes, nenhuma lei pode proibir. E a frase dizia, eu sou o amor puro dos amantes que nenhuma lei pode proibir. Aí ele foi lá, gostou da frase? A frase soa bem, né? Dharma virudho bhutteshu kamosmi. Aí ele foi lá no Gita, no Bhagavad Gita, leu e encontrou outras frases. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou a força do fogo, eu sou isto. E aí ele compôs uma música. Como era o nome dessa música? Ficou sendo Gita. O autor era o Paulo Coelho. E o músico que interpretou foi o Raul Seixas. Então, você já tem alegria compartilhada conosco de que a música do Paulo Coelho foi inspirada. Não sei se ele ainda se lembra disso, mas eu me lembro muito bem. Foi inspirada numa das primeiras páginas do nosso livro Prontuário de Yoga Antigo.
O outro Ittihasa, o outro épico, é o Ramayana. Ramayana, a vida de Rama. Yana significa caminho. Portanto, a jornada, o trajeto, a caminhada, a senda, a vida de Rama. Itihasas. Nós, antes disso, tínhamos alguns, depois teremos outros, mas nós vamos concentrar, nós vamos compactar um pouquinho, porque se for explicar tudo, além de provavelmente ultrapassar a nossa hora, também tem outro inconveniente, que é o fato de que muita informação afunila, e aí a moçada em casa é capaz de entrar em desespero e dizer desisto desse tal de swastika. Eu vou fazer uma ioguinha água com açúcar que é mais fácil, pelo menos eu entendo o que eles estão dizendo. Agamas. Os agamas são manuais de culto védico. Não explicou muito, né? Então vamos tentar outra maneira, outra forma. São opções de devoção. A rigor, no hinduísmo, cada chefe de família é um sacerdote familiar. E cada família tem uma organização, o seu agama particular daquela família. Ou seja, vamos dizer que se tratasse de cristianismo. É como se o patriarca pudesse dizer, bom, nesta família nós fazemos a nossa adoração a Nossa Senhora da Penha, ao Senhor do Bom Fim e a São Jorge. E aí coloca ali os seus altarezinhos, e todo mundo vai rezar para esses três, para esses santos, enfim. Aqui seria com as divindades, porque no hinduísmo, santos são muito comuns e há uma profusão de santos. Qualquer pessoa que se dedique a coisas sagradas é chamado de santo. Portanto, eventualmente você, daqui a alguns anos, se tiver livros escritos, se tiver um trabalho expressivo, chegando na Índia vai ser chamado de santo homem. E quem é aquele brasileiro? Um santo homem? Santo homem. Por quê? Mas ele é bondoso e faz milagres e dá outra face? Não. O conceito é diferente. O conceito de santo no hinduísmo é quando uma pessoa tem uma dedicação muito grande a uma determinada coisa, que pode ser uma coisa que seja sagrada, mas que pode não ser religiosa. Então, uma pessoa que se dedicou com transcendência à literatura, à poesia, à música, eventualmente pode chegar a conquistar esse status de Sri. Então, nós vamos citar não aqueles todos, porque existe uma combinação praticamente infinita de agamas. Um dia eu estava diante do memorial de Gandhi e um senhor indiano, os indianos são muito comunicativos e muito prestativos, né? E um senhor estava nos vendo ali, olhando, porque o memorial em si não tem nada ali, né? Só tem uma plataforma de pedra, de mármore, com as últimas palavras que Gandhi pronunciou quando levou o tiro. E as últimas palavras foram He Ram. E está lá escrito em Devanagari, He Ram. E aí eu estava explicando isso para as pessoas, para os instrutores que estavam ali comigo. Chegou um senhor indiano, pelo jeito muito culto, muito distinto, e começou a explicar mais coisas. E ótimo, né? Que bom. Prestamos muita atenção nas coisas que ele nos ensinou. E uma delas foi o fato de que existem, segundo ele, 330 milhões de divindades, 330 milhões de deuses. E como o nosso pessoal dissesse 330 milhões, ele disse, segundo alguns, segundo outros 440 milhões. Então, mas o que é isso? Isso são também os vários aspectos da mesma divindade. Por exemplo, Shiva. Quantos aspectos há de Shiva? Vocês normalmente falam do Shiva Nataraja, o bailarino, cuja imagem está ali,
Shiva Shankar, que é o Shiva meditante, o Sadhu. Falamos muito de Rudra, não falamos de Pashupati, não falamos de muitas outras manifestações ou aspectos de Shiva. Mas que haja 1000 aspectos de Shiva não é muito para uma cultura de 5.000 anos. E assim várias outras divindades têm uma sucessão. Você achou estranho? Pense na Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora? Não era Maria, mãe de Jesus? Mas nós não temos Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora... qual é a outra? Isso, todas essas. Então, é a mesma Nossa Senhora, mas são aspectos diferentes da mesma pessoa. No caso do hinduísmo, da mesma divindade. Então, Agama são todas essas manifestações de culto védico ou tendências devocionais. Mas, se você fosse político, você precisaria falar para a maioria. E onde é que está a maioria? Então, nós vamos ver aqui as 3 tendências devocionais de mais peso no hinduísmo. A primeira tendência é dos devotos de Shiva. São os Shaivas. Há realmente uma maioria inquestionável. Depois nós temos os devotos da Shakti. São os Shaktas. E temos os devotos de Vishnu. Vishnu. São os Vaishnavas. E onde estão os Krishnaístas? São uma divisão dos Vaishnavas. Porque Krishna é um avatar de Vishnu. Então estas são as 3 tendências devocionais em termos numéricos. E depois tem milhões. Olha uma coisa interessante. Shiva era do período pré-clássico, anterior a tudo isto. Período pré-clássico, aquele que ficou esquecido na noite dos tempos. Shiva era de uma outra etnia. Inclusive quando você vê desenhos de Shiva com outras pessoas ou mesmo divindades, parece com a pele bem escura, violeta. Pessoas que estão à volta dele têm a pele clara. O que essas representações queriam dizer no início? Hoje já ninguém se lembra. Se você perguntar para alguém na Índia por que Shiva tem a pele mais escura e os outros todos que estão no mesmo quadro têm a pele clara, eles vão dizer, não, porque assim sempre foi, sei lá. Isso é um chato. Mas, no início, lá atrás, isto queria mostrar à pessoa que observasse essa pintura que os outros todos eram pessoas da etnia que havia chegado depois da ocupação ariana, que eram de pele clara, enquanto que Shiva era das origens, que era de etnia dravídica, que tinha a pele mais escura. Então, Shiva é de uma tradição de mais de 5.000 anos, do período pré-clássico, pré-védico, pré-ariano. E Shakti, os Shaktas, são os representantes contemporâneos de uma tradição tântrica, que também é pré-védica, pré-ariana, proto-histórica. Então, das 3 tendências que reúnem a maior quantidade de devotos na Índia, 2 delas referem-se a tradições pré-arianas. Pois teríamos aqui os Puranas, mas eu vou saltar e nós vamos direto para os Darshanas.
Darshana não tem acento, mas deve ser pronunciado com a tônica no primeiro A. Darshana significa ponto de vista. E por Darshana entendem-se 6 escolas filosóficas, que são os 6 pontos de vista pelos quais você pode compreender e praticar o hinduísmo. Então, se você é hindu, você pratica o hinduísmo através de yoga, samkhya, Vedanta. Estes 3 são os mais conhecidos e os que têm maior relacionamento entre si, maior intercâmbio cultural entre si. Mas a divisão não é feita assim, 3 acima e 3 abaixo, não. É feita assim, por pares. Yoga e Samkhya são o primeiro par, porque Yoga tem a ver com Samkhya, já que o Yoga mais antigo, pré-clássico e clássico é baseado, é fundamentado no Samkhya. E o Vedanta? Vedanta não tem a ver com o Yoga diretamente, não com o Yoga antigo, nem o pré-clássico, nem o clássico. Então Vedanta tem a ver com Purva Mimamsa. Este é o segundo par. E o terceiro? Nyaya e Vaisheshika. Pronunciando este E mais longo. Vaisheshika. O que é Vaisheshika? O que é Nyaya? O que é Purva Mimamsa? Para nós não interessa. Se você for um estudioso de hinduísmo, sim, vá em frente e estude isso. Mas se você for um estudioso de yoga, você deve dedicar ao yoga 99% do seu tempo, porque o seu assunto é esse. Ao Samkhya, já que o yoga é casado com o Samkhya, é fundamentado pelo Samkhya, dedique 0,9%, quase 1% do seu tempo ao Samkhya. E o Vedanta, como o yoga moderno é fundamentado pelo Vedanta, nós dedicamos 0,1% de estudo do Vedanta, ou seja, apenas o suficiente para saber de que se trata, qual é o fundamento do Vedanta e saber se ele nos agrada o suficiente para adotarmos um tipo de Yoga Vedanta, apenas para não nos passarmos por ignorantes. Então você conhece o suficiente para saber, por opção, se você quer seguir uma linha Samkhya ou uma linha Vedanta. Se optar pelo Vedanta, aí estes números se invertem. Agora, yoga é sempre 99% se você é um praticante de yoga, um estudioso de yoga, um instrutor de yoga, um adepto de yoga. A que yoga se refere este Yoga Darshana? Refere-se ao yoga de Patanjali. Este yoga não é o yoga pré-clássico. Ele ainda é o yoga antigo. Nós ainda não chegamos no período medieval. Este aqui é o yoga clássico. E o nosso é o yoga pré-clássico, que está lá para cima, lá atrás, mas que é eventualmente mencionado nas Upanishads. Nós encontramos fragmentos desse yoga pré-clássico em todo o hinduísmo. Há fragmentos e evidências por todo lado. Mas a estrutura original só você